Olá, Marujo! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de comunicação inteligente. Nessa aula nós vamos falar sobre comunicação com o cliente e também vamos falar um pouco sobre reclamação. Como que a gente pode fazer para reverter a reclamação dos nossos clientes? E para começar, eu te pergunto se você é daqueles que pensa que o cliente tem sempre razão. Não, o cliente não tem sempre razão. Aliás, grande parte dos clientes acham que tem razão e não tem. A gente precisa entender que, assim como os clientes têm os direitos deles, a empresa, os vendedores, os atendentes também têm os direitos deles. E isso precisa ser respeitado. É por isso que quando a gente está numa ligação, por exemplo, para fazer uma reclamação de alguma empresa, a gente tem uma ligação gravada. Ali, se você age com desrespeito, se você é grosso com o atendente, ele pode muito bem pegar aquela ligação ali e reclamar os direitos dele por conta da grosseria do cliente. Tem muitos clientes que são extremamente desrespeitosos, ofendem, enfim. Então, não, o cliente nem sempre tem razão. É preciso ter muita inteligência emocional para lidar com esses clientes problemáticos, e a melhor forma de lidar com esse tipo de pessoa é com respeito e educação. Quando uma pessoa é grossa com você, vem cheio de agressividade nas palavras e você se mantém educado, você quebra a pessoa e a pessoa com certeza ela vai pensar 2, 3 vezes antes de continuar o tom dela grosseiro para falar contigo. Mostre para o cliente que você não quer briga, que você está ali para ajudá-lo e que você entende que muitas vezes as coisas acontecem e nos tiram mesmo do eixo. A gente, quando está como cliente, às vezes a gente fica revoltado com alguma situação. Mas isso não quer dizer que aquela situação não pode ser resolvida. E você, como funcionário, como atendente, como gerente, como gestor, está ali para resolver. E agora eu vou falar sobre o rapport, que é uma técnica de você criar conexão com as pessoas, não somente com os clientes, para poder melhorar a comunicação, criar essa conexão que todos nós estamos sempre em busca, né? Gerar conexão com o outro. Então, o que é rapport? Rapport é uma relação estreita e harmoniosa na qual as pessoas ou grupos envolvidos compreendem os sentimentos ou ideias uns dos outros e se comunicam bem. O rapport, ele é a pura conexão, é a pura empatia, é você se colocar no lugar do outro, é você realmente ter um interesse no que o outro está falando. E para isso, para você criar rapport, você precisa pôr em prática algumas coisas e eu listei aqui para você. O tom de voz, a postura, fazer espelhamento, ter bom humor e interesse genuíno. O que seria esse tom de voz? Você vai perceber que algumas pessoas elas falam calmamente, outras são mais aceleradas. É muito importante para você criar conexão com a pessoa que você busque assemelhar seu tom de voz ao dela. É claro, com a sua identidade, com o seu jeito, da sua forma. Mas por que é importante igualar o tom de voz? Porque vai ser mais fácil dela ouvir alguém que fala como ela. Então perceba como está sendo realizada a comunicação do seu cliente. Será que ele usa gírias? Será que ele fala rápido demais? Ou será que ele fala devagar demais? Será que ele fala alto ou fala baixinho? Não é para você sair gritando por aí igual louco, mas você vai ajustar a sua comunicação para uma comunicação mais próxima à dele. Outra coisa que você vai fazer é ajustar a sua postura. É muito importante que você tenha postura na hora de um atendimento, mesmo que esse atendimento for virtual. Às vezes a gente fica meio desleixado, né? Porque tá falando ali no online e acaba atendendo o cliente de uma forma não muito bacana. Mas lembrem-se sempre que a todo momento nós estamos comunicando coisas. E a nossa postura ela vai comunicar uma mensagem, que você está desleixado, que você está despreocupado. E não é isso que você quer transmitir, não é mesmo? Espelhamento. O que seria o espelhamento? O espelhamento é você basicamente copiar o outro. Muito cuidado com isso, porque existem muitos especialistas que dizem pra gente copiar exatamente o que o outro faz, os gestos. Se o outro cruzar a perna para o lado direito, você cruza também. Se o outro mexer no cabelo, você mexe também. E isso pode ser um prejuízo muito grande para a sua comunicação. Porque se o outro sabe essa técnica,
ele vai ficar com o pé atrás, ele vai pensar que você está tentando passar ele para trás. E não é esse o objetivo do rapport. Então seja sutil, use o espelhamento no tom de voz, use o espelhamento das palavras, do comportamento, mas muito cuidado ao copiar o outro. Tudo precisa ser feito de uma forma bem sutil, bem leve, para que o outro veja em você alguém semelhante a ele, não um robozinho, não uma cópia. Outra questão é o bom humor. Toda conversa com bom humor é uma conversa mais leve, mais agradável. Então, tente incluir isso nas suas conversas, mesmo nas conversas corporativas. Só que tome muito cuidado. É sempre bom você filtrar a fisionomia do cliente. Às vezes, ele não é o tipo de pessoa que gosta de piadinhas. Então, você precisa se conter quando for esse o caso. Fique sempre atento à expressão facial do cliente, aquilo ali vai te dar muitas respostas. Se ele está gostando de ser atendido, se ele está chateado, se ele está com pressa. Se você for um bom observador, você vai começar a entender melhor o seu cliente a partir dessa análise do rosto. E a última e a mais importante, demonstre interesse genuíno. É um interesse verdadeiro. Seja empático, mostre que você realmente está ali para ajudá-lo. Se você simplesmente esquecer todas as outras coisas, mas colocar o interesse genuíno em prática, você já vai melhorar muito a sua comunicação, pode ter certeza. E aí eu pergunto pra você, você gostaria de ser atendido por um robô? Eu não. Sabe quando a gente vai numa loja e entra aquele atendente atrás de você perguntando se pode te ajudar e ele já tem um script de atendimento todo gravado? Se você, de alguma forma, sai daquele script, ele já perde a concentração. Isso não é legal. Atendimento robotizado não é bacana para ninguém. Nem para o vendedor e nem para o cliente. O cliente ele não vai gostar, não vai sentir conexão e ele vai querer fugir de você. Então, busque humanizar os seus atendimentos. Seja mais criativo, mais verdadeiro. É sempre bom a gente ter um script, mas entender que o script é uma trilha. E não um trilho onde você precisa seguir a risco aquilo ali. Até porque se acontece alguma coisa nova, algo que nunca aconteceu, que você não estava preparado, você não vai saber lidar. Então, se você humaniza o seu processo, você vai ter mais capacidade de resolver essas coisas que acontecem e que estão fora do script. Agora, eu vou convidar você a ver comigo as fases do atendimento. Tem a abertura, a sondagem, a apresentação do produto, a superação de objeções e o fechamento com pós-venda. A abertura é a primeira fase, é o primeiro contato que você tem com o cliente. E tem gente que estraga o atendimento já na abertura, fazendo esse atendimento robótico, esse atendimento chato, onde o cliente é perseguido pela loja. Isso não é nada legal. É importante que aqui você seja educado, fale um bom dia, uma boa tarde, se coloque à disposição do cliente, mas acima de tudo, deixe o cliente confortável. Saindo da fase de abertura, a gente vai para a sondagem, onde nada mais é do que você começar a perguntar, a querer entender o que o cliente quer, quais são os produtos ou serviços que ele tem interesse. É super legal que você faça diversas perguntas abertas, perguntas onde ele não vai ter aquela possibilidade de responder sim e não, para que você entenda mais dos gostos e das preferências dele. Porque isso vai te ajudar aqui, ó, na terceira parte, que é a fase da apresentação do produto, onde a gente apresenta as características e os benefícios do produto. Todo mundo, quando vai comprar alguma coisa, quer saber as características, mas o que reverte venda mesmo são os benefícios. Mais do que produtos, nós queremos ser beneficiados por algo. Então, você não compra um curso de moda com 9 módulos e vários brindes. Você compra um curso para que você aprenda a se vestir melhor, para que você aumente sua autoestima, para que você consiga fazer composições diferentes e autênticas. Características são importantes? Sim, mas são os benefícios que serão cruciais para você fechar uma venda. Na quarta etapa, eu tenho aqui a superação de objeções. Depois que você apresenta o produto ou serviço para o cliente, ele vai começar a dar desculpas para não comprar.
como por exemplo, não tenho dinheiro, esse não é o momento, eu vou dar uma olhada em outros lugares. E você precisa superar essas objeções, mostrando para ele os benefícios que ele vai ter ao comprar agora. Você pode, por exemplo, utilizar gatilhos mentais de urgência e escassez, né? Se esse for o caso, se realmente tiver poucos produtos à venda, ou até mesmo se aquela oportunidade for uma oportunidade única, porque em breve o preço vai aumentar. Gatilhos mentais são bem legais para serem utilizados nessa hora de superar a objeção, mas você também pode usar histórias de outros compradores que foram lá, consumiram e estão super satisfeitos. Contar histórias pode fazer com que o cliente ele quebre todas as objeções dele. A gente gosta de escutar histórias, a gente gosta de testemunhos, a gente gosta de ver depoimentos. Então, é sempre interessante também você expor algum caso que já tenha acontecido com outro cliente. Uma outra forma também de superar objeções é você concordar com tudo que o cliente disser. E depois de você concordar com tudo, você vai lá e dá um motivo imperdível para ele fechar a compra. Quando você concorda com o cliente, você vai gerando essa conexão. Você vai criando conexão com ele. Porque se ele tem várias coisas para falar e você vai concordando, ele vai ficando mais aberto para o que você for falar logo em seguida. Por último, nós temos o fechamento, onde você vai levar o cliente ao caixa para poder efetuar o pagamento. É sempre interessante nesse momento deixar tudo claro em relação à troca, em relação à política de reembolso e as demais informações. Também é muito bom você dar opções de pagamentos variados para o cliente. Aproveite esse momento para criar um banco de dados. Se você ainda não tem os dados do cliente, faça agora, na fase de fechamento. E aproveite esse banco de dados para realizar um pós-venda adequado. O pós-venda pode ser o diferencial de uma empresa porque poucas empresas fazem pós-venda. O que seria esse pós-venda? Entrar em contato com o cliente depois de ele ter consumido o seu produto para saber se ele gostou ou não, o que ele está achando do produto, se ele compraria de novo, pedindo sugestões de melhoria. E assim, quem sabe até mesmo você trazer o cliente de volta à compra e fidelizá-lo. O pós-venda é super essencial para qualquer negócio. E agora vou falar de reclamação. O que é uma reclamação? Reclamação é um cliente clamando para você agir. Ele está clamando por ação. É importante que quando chega uma reclamação na sua empresa, você faça um acompanhamento, desde o início até o final, até a resolução do problema, até a resolução da reclamação. Então, entre em contato com o cliente e faça um mapeamento de todas as causas, de todos os transtornos que foram gerados e a partir daí comece a mapear as possíveis formas de solucionar esse problema. Lembrando que para o cliente o problema dele é o pior problema do mundo, então é necessário muita empatia para lidar com o cliente e muita cautela com o posicionamento da empresa, não ser muito frio ao falar com o cliente, sempre esclarecer as dúvidas, isso é super importante. E por último aqui, depois que você conseguir resolver o problema do cliente, um gesto de amor, que seria um brinde, um desconto, um serviço gratuito. Que é nesse momento aqui que essa reclamação ela pode ser revertida e você pode até mesmo, ao invés de perder o cliente, fidelizar. E isso para a empresa é fundamental, já que é muito mais caro ir atrás de novos clientes. Então, por isso que é super importante fazer a resolução das reclamações. E essa aula encerra aqui. O próximo módulo você vai aprender a estruturar apresentações, seja para sua empresa ou para sua faculdade, sua escola, e conseguimos chegar na metade do nosso curso. Nós já vamos para o módulo 4. Eu peço para que você deixe seu feedback, se você está gostando do curso. Se você não quiser deixar no comentário, pode enviar um e-mail, mas é muito importante para mim saber o que você está achando. E eu te vejo na próxima aula.